Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que foi fazer essa atividade de sugestão da Rafa? Eu achei bem especial, hein? Espero que todos vocês tenham se divertido e tenham aproveitado aí para descobrir coisas sobre a sua banda, ou sobre o seu cantor, seu músico favorito, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma nova proposta. Eu estava aqui em casa e achei esse livro aqui na minha estante. Esse livro aqui eu lia muito quando eu era criança. É um livro que ele conta a história da escrita. O nome do livro é Aventura da Escrita. História do desenho que virou letra. E quem escreveu foi Alia Zatzi. Enfim, é um livro que ele conta a história de como o ser humano foi aprendendo a se comunicar de vários jeitos. Então, se a gente pensar que lá na época pré-histórica, lá quando os homens ainda viviam no tempo das cavernas, eles ainda não falavam como nós falamos, então eles não tinham essa fala verbal, mas eles tinham jeitos de se comunicar. E esses jeitos eles foram sendo transformados no decorrer de todos esses anos, de todos esses tempos. E esse livro ele conta um pouquinho sobre essa história. E aí eu vou ler para vocês uma parte aqui desse livro que eu achei super interessante e quero compartilhar com todos vocês. Olha só. Então eu separei esse capítulo aqui que chama assim, ó. Pintar é escrever? Pintura das cavernas, registro, enfeite ou mágica? As cidades, os prédios, os aviões, os foguetes, as televisões, os computadores, os ônibus, os carros, as motos, as bicicletas, as lojas, os mercados, as ruas, as escolas, a escrita, tudo o que nos rodeia hoje e que achamos coisas muito normais não existia há 10 mil anos. Homens e mulheres e crianças viviam em cavernas, comiam os animais que conseguiam caçar e os frutos e raízes que encontravam. Vestiam-se com as peles dos animais mortos e, lógico, não assistiam à televisão, nem à série e nem andavam de bicicleta. Mas tinham a mesma necessidade que nós de mostrar o que estavam pensando e sentindo. Devem ter feito isso de várias formas. Uma delas foi pintando. Hoje é conhecida a existência em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, de cavernas e rochas com pinturas daquela época. O que não se sabe com certeza é o que aqueles homens estavam querendo mostrar. Uma vez eu sempre conto para vocês, né, que eu já fui conhecer a Serra da Capivara, que existem registros rupestres lá já de milhares de anos. E lá na Serra da Capivara, que fica lá no estado do Piauí, que aí depois vocês podem procurar aí no mapa, né, aqui no Brasil, existem esses registros. E aqui o ilustrador deste livro, ele quis contar um pouquinho. Não sei se ele se referiu aos registros da Serra da Capivara, mas aqui ele diz, né, que a autora fala que inclusive no Brasil existem cavernas e rochas com pinturas daquela época. E lá na Serra da Capivara eu tive a oportunidade de ver, e realmente. Bom, aí o ilustrador deste livro deu um exemplo. É aqui, aí a gente vai olhar bem de pertinho. Eu vou colocar aqui na câmera para vocês verem, tá? Olha só esse desenho. O que vocês veem aqui nesse desenho? Tem duas pessoas e dois alces, né? O que será que eles estão fazendo? O que ele quer mostrar por meio desse desenho? Então, eu vou continuar aqui a leitura, tá?
Aí a autora fala assim, ó. É possível que o homem ou a mulher que fez esse desenho quisesse dizer: caçamos 2 alces. Mas também poderia ser: hoje vamos caçar 2 alces. Ou então, a pessoa queria dizer: ah, meu irmão e o meu pai foram caçar alces. Ou ainda: eu agora já sou homem e vou poder caçar alces. E muitas outras coisas. Pode ser também que ele não estivesse querendo dizer nada disso e fez o desenho apenas para enfeitar a sua caverna. Mas também pode ser que o seu desenho tivesse alguma coisa de mágico, como se desenhando homens caçando animais, isso pudesse garantir o seu sucesso na caça e dar sorte para essa caça. Seria a vontade de deixar registrado um acontecimento? Seria talvez o modo de expressar o prazer e a beleza do desenho? Ou uma tentativa mágica? Ou quem sabe, tudo isso misturado? Não sabemos, né? E dificilmente vamos saber o que levou esses primeiros homens das cavernas a fazerem essas pinturas. Mas nós sabemos que elas foram o primeiro passo que o homem deu no caminho da escrita. Aí tem um outro título aqui que fala assim: Pinturas que contam coisas. O homem ou a mulher, né, as pessoas, logo aprenderam a usar a pintura para contar fatos e acontecimentos. E essa forma, apesar do aparecimento da escrita, ainda é usada até hoje. Aí ela vai contar um exemplo de um acordo de paz. Sabe o que é um acordo de paz? Vamos pensar assim, ó. Tem 2 tribos brigando por motivos parecidos. Um quer uma coisa e o outro lado quer outra coisa. E aí eles lutam, eles guerreiam, eles brigam. Aí de repente eles decidem entrar num consenso. É como a gente quando faz assembleia, né? Aí eles entram num consenso e aí eles falam: "Então tá bom, vamos fazer um acordo de paz". E aí eles fazem um contrato. Então, se você der tal coisa da sua tribo, a gente pode dar tal coisa da nossa, e aí fica combinado que nós não atacaremos a tribo de vocês, mas a tribo de vocês também não podem nos atacar. Se vocês atacarem a nossa tribo, pode acontecer tal coisa. Enfim, tudo isso pode ser registrado num contrato. Da mesma forma, quando a gente vai fazer um combinado, né, com alguém, ou quando a gente quer comprar algo, tudo isso é um contrato. Então, quando a gente compra, por exemplo, eu vou comprar um iPad. Aí a gente dá o dinheiro e a fábrica do iPad nos fabrica o iPad e em troca nós temos esse iPad. É um contrato, é uma forma de troca, né? Tá bom? E aí existe um registro, né, para essa forma de troca, que é o contrato que a gente usa. Então, ela vai contar aqui sobre um acordo de paz, ó. Não faz muito tempo, um acordo de paz feito entre os habitantes da Tasmânia, uma ilha lá da Austrália. Onde será que fica? Será que vocês conseguem encontrar no mapa aí? Olha só, habitantes da Tasmânia, numa ilha lá da Austrália, e os colonizadores europeus. Olhem como esse acordo foi registrado. Vou chegar aqui bem pertinho da câmera, ó. Olhem isso. Olha a primeira parte desse acordo. O que será que eles quiseram dizer aqui? Olhem a segunda parte. Olhem a terceira parte. E, finalmente, essa parte aqui. O que será que eles quiseram dizer? Na primeira parte, mostram o desejo de que haja paz entre nativos e europeus. Olha só.
Na segunda, o acordo de paz é confirmado pelos representantes oficiais. E na terceira, eles declaram que se um nativo matar um europeu, será castigado com a forca. E na quarta parte, que se um europeu matar um nativo, será também castigado com a forca. Então, pessoal, eu quero deixar a proposta de hoje. A proposta de hoje, ela envolve desenho ou pintura, se vocês tiverem aí materiais na casa de vocês para pintar, tá bom? Quem não tiver tinta aí, quiser muito fazer uma pintura, pode usar tintas naturais, feitas de beterraba, enfim, na internet tem várias dicas de como vocês podem fazer. Tá bom? É simples e acredito que devam ter ingredientes aí na casa de vocês. Mas quem não for fazer com tinta, pode usar sim lápis de cor, pode usar giz de cera, pode usar canetinhas ou até mesmo um lápis grafite, ou até mesmo um carvão, se quiser registrar isso no chão, tá bom? Fiquem à vontade para decidirem onde e como vocês vão registrar. E eu quero que vocês registrem, como aqui nesse livro foi falado, né? O que é um registro? Um registro é uma forma de contar algo sem a necessidade de falar verbalmente, né? Então, a gente comunica algo que a gente está sentindo, ou que a gente fez, ou que a gente acha interessante para que isso fique registrado. Então, esse é o sentido do registro, combinado? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar por meio de desenhos, ou de códigos, ou de mapa, algo que você ache muito interessante dentro da rotina que você tem aí na sua casa. Então, se você quer contar, eu acho muito interessante o momento em que eu vou cuidar da horta. Ou acho muito interessante aquele momento em que eu fiz alguma coisa com o meu pai ou com a minha mãe. Enfim, cada casa tem aí o seu momento interessante, né? E aí na sua casa? Qual é o momento interessante que você gostaria de comunicar e de deixar registrado dentro da sua rotina? Então, façam esse desenho, tá bom? Façam passo a passo. Lembrem como foi feito o acordo lá, né? Entre os nativos lá da Tasmânia, daquela ilha, e entre os europeus, ó. Ele foi feito passo a passo. Então, ele fez, ó, se for de um jeito, vai acontecer isso. Eles deixaram registrado, tá bom? Então, essa é a proposta para vocês. Usem a criatividade, usem aí a imaginação e resgatem aí na memória como tem sido essa rotina, tá bom? Como que vocês como têm feito os acordos aí na casa de vocês. Qual é a hora de fazer as coisas da escola? Qual é a hora de brincar? Qual é a hora de estar junto com a família? Enfim, cada um é livre para desenhar e para registrar aquilo que é mais interessante dentro da sua rotina. Então, um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham um tempo muito divertido aí de registro. Beijos, galera. Tchau, tchau.